que é? Aleco, qual é a Alô, sua amigos! Hoje é o dia 28 de agosto de 2026. Yes, nós temos Bananas, está outra vez no ar. Eu sou José Inácio Werneck, estou em Connecticut, Estados Unidos, e Celina Cortes está em São Paulo, Brasil. Hoje não teremos a presença do Humberto Borges. Celina, o Humberto disse que continua com problemas de tecnologia. Acho que você tem que melhorar um pouco a sua imagem, porque o seu rosto está aparecendo só do queixo para Sumiu, baixo. pois sumiu a imagem aqui. Sumiu a imagem. Então, realmente, nós continuamos com problemas de Peraí, deixa eu entrar tecnologia. de novo. É, Deixa eu entrar de novo. Estou entrando de novo. justamente por causa Agora disso. sim. ah, Mas eu estou pequenininho. Deixa eu dar um ok aqui. Você está Agora aparecendo. melhorou. Agora Pronto, sim. pronto. Muito bem. Ah, E o Humberto Borges está desconfiado até que está sendo sabotado por causa das suas opiniões políticas. Vamos ver. Nós precisamos muito da presença dele de volta ao nosso programa. Eu estou até com vontade de conversar com a equipe do João Pedro Paz Leme, que tem uma empresa, a Play9, que é especializada nesses assuntos, para ver se eles conseguem ter uma conversa com o Humberto Borges e fazer uma orientação, identificar, diagnosticar qual o problema de som do nosso querido Humberto Borges, cuja falta será muito sentida, cuja ausência será realmente lamentável quer aqui. dizer que ele não, de qualquer forma, ele não participa hoje, é Ele não isso? participa hoje porque ele continua com esses problemas. Vamos ver Ah, se eu marco uma reunião com ele, com esse pessoal da parte técnica para a semana que vem, para ele poder voltar. Agora, Celina, me diga o seguinte, como é que anda a campanha do Lulinha para a presidência da República? Lulinha, que você diz é o Lula, né? Porque Não, Lulinha não, que a ué, gente eu não fala que é o estou. filho dele. Não, eu estou pensando que o Lulinha é candidato à presidência da República porque só os jornais só falam nele. Os grandes jornais Não, do Brasil só falam no Lulinha mas e na no mulher que é caso. cúmplice do Lulinha, uma mulher aí de nome Não, o complicado. que está acontecendo, Werneck, é o seguinte: é um revival da Lava Jato, porque o juiz que é relator tanto do caso Master quanto do caso do INSS é o bolsonarista André Mendonça. Então, ele está soltando a conta-gotas notícias sobre o Lulinha, que é filho do Lula, que, bom, eu não entro no mérito do quem é o Lulinha, mas eles já reviraram o Lulinha de ponta cabeça e não encontraram nada com ele. E aí, o que que o Mendonça está fazendo? O Mendonça solta notícias diárias, de forma que a grande imprensa está embarcando nessa canoa e o noticiário do Lulinha está predominando. E eles estão conseguindo o objetivo, que é as últimas pesquisas, caiu a preferência do Lula, porque só se fala em Lulinha. Quando a culpa do Flávio Bolsonaro é completamente comprovada, porque todo mundo ouviu a gravação dele falando com o Vorcaro sobre os 61 milhões que o Vorcaro já tinha indicado, já tinha mandado, e que precisava de mais dinheiro para o filme, o que é uma coisa absurda, porque O nenhum Pangaré filme Sinistro, né? tinha esse valor, Nem nenhum o filme. Pangaré E aí Sinistro, o filme. Pangaré Sinistro, o É. Dark Horse. Então, e o ministro André Mendonça, que é relator desse caso também, não manda investigar o Flávio Bolsonaro, porque ele é bolsonarista. Ele está favorecendo o Flávio e a gente está se aproximando das eleições até chegar a um ponto de no return. Porque, bom, essa semana o Flávio Dino entrou e pediu investigações sobre, especificamente, sobre o envio de emendas parlamentares para o Dark Horse. Bia Kicis, Mário Frias, esses Polon, que mandaram dinheiro para o filme. Então, o Flávio Dino, que está envolvido com essa investigação, ele fez esse pedido e provavelmente esse pedido vai chegar no Flávio, mas a gente não sabe se é tempo das eleições. Então, é uma situação absurda, porque o envolvimento do Flávio com o Vorcaro, com Daniel Vorcaro,
É uma coisa que todo mundo sabe que você não manda investigar e o Flávio fica cantando aos sete ventos que ele não é investigado. E aí é isso que está acontecendo aqui. A gente está tendo uma nova Lava Jato para favorecer mais uma vez a direita e a extrema-direita. Eu agradeço a Deu para informação entender? porque Deu para para quem... entender a situação? Hein? Não ouvi. Deu para entender a situação? Deu para Porque entender. só se, só se fala em Lulinha, que é exatamente o que o André Mendonça quer e que toda a direita quer. Que fique se cavucando uma coisa que não vai a lugar nenhum, que é o Lulinha, que não consegue descobrir nada, e aí o nome dele está todo dia na primeira página dos jornais, o Eu Lulinha. fico. Eu agradeço a informação, como quem E mora no o, e exterior. o, e o Flávio Bolsonaro fica posando de santo, que não fez nada. Que essa já é uma página virada, com as outras pesquisas dizendo que ele ter dito isso, que é uma página virada, não colou, porque ele fica subestimando um pouco demais da conta a inteligência dos brasileiros, né? Eu agradeço a informação como uma pessoa que mora no exterior, porque quem mora no exterior e lê na internet os jornais brasileiros pensa que o candidato à presidência da República é o Lulinha, né? Agora, pelo que eu estou sabendo, ele tem aí uma, sei lá, uma cúmplice, uma lobista, uma mulher aí com um nome complicado, que Ele tem parece. um envolvimento, eu não vou dizer que ele é 100% limpo, eu não sei, mas ele está sendo investigado. É, Mas, de qualquer maneira, os volumes de dinheiro que teriam sido movimentados, caso o Lulinha esteja envolvido, são infinitamente menores do que a fortuna que o Flávio Bolsonaro pediu para o Daniel Vorcaro, que a própria Polícia Federal suspeita que é para bancar o Eduardo Bolsonaro, que está é, morando é, nos que- Estados Unidos e é, que só anda de avião de primeira classe, mora numa casa de altíssimo nível, é. aluga uma Celina, casa. você também Então, Estados parece. Unidos, É. Você também parece que está com alguns problemas técnicos fala. aí, porque você às vezes fica com a imagem congelada, mas de qualquer maneira eu acho essa informação interessante, porque realmente, pelo que eu vi também na imprensa brasileira, agora na internet, o Lula alegou, o presidente, né, o Lula, o pai, alegou que não conhece essa senhora, do nome complicado, eu não consigo me lembrar do nome dela, você talvez se lembre. Não, eu também não sei o nome dela, não. Ele conhece, aí já botaram uma fotografia dos dois Mas o juntos. fato de que, Essa Celina, mulher certamente não é força dele, mas o fato mas, de uma mas pessoa sair na fotografia ao lado de outra pessoa, hoje em dia, não significa nada. Eu vou dar um exemplo. Depois de amanhã, domingo, eu vou a uma corrida de 5 quilômetros aqui perto da minha casa, perto relativamente. Mas eu tenho certeza que depois da corrida, uma ou duas pessoas vão chegar a mim e vão pedir para serem fotografadas ao meu lado, só porque ouviram dizer que eu sou o corredor mais velho inscrito. Então você calcula isso. Agora, uma pessoa famosa, uma pessoa que é presidente da República, quantas é um pessoas. ancião corredor. Não, quantas pessoas não querem ser fotografadas ao lado de uma pessoa que é realmente famosa? Não é o meu caso. É o presidente da República. Quem não quer ser fotografado? Então, isso não significa que ele necessariamente conheça a mulher. A mulher chegou lá, quer ser fotografada, ele não vai dizer, não, eu não vou Tem outra pedir. coisa, Werneck. É, fala. Tem outra coisa que é o seguinte, que o Lula já falou, que o filho dele, se ele tiver culpa, ele vai ter que pagar. Porque a gente viu o Bolsonaro simplesmente rompeu com o então ministro da Fazenda, o Sérgio Moro, porque ele estava querendo interferir na Polícia Federal para livrar a cara do filho dele, que estava entupido até a raiz dos cabelos de rachadinha. Então, e ele, na Peraí, você falou que fatídica eleição, você falou que o Moro era o ministro da Fazenda? Moro? Não, um engano aí. O nome que você citou, não pode ser o Moro, ministro não, da perdão, Fazenda. Moura, e ele saiu dizendo, atirando, que o Bolsonaro estava querendo interferir na Polícia Federal para livrar a cara do filho dele. E teve Certo. uma reunião ministerial que Mas, foi 22 de Celina, um abril. momentinho só, o Moro, de que você fala, era o ministro da Justiça.
Depois Sim, o saiu. Sérgio Moro, Ah, sim, mas da justiça, não da o juiz fazenda. da Lava Jato que É, prendeu o Lula. certo, certo, Ele tudo bem. prendeu o Lula e ele foi premiado com o Ministério da Justiça e uma promessa de ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Certo. Ele tinha esse acordo com o Bolsonaro, mas aí eles romperam, não sei o quê. É, olha, Então, nós estamos. Só uma coisa, na reunião ministerial, ele falava assim: eu não vou admitir que, perdão da expressão, que fodam com a minha família e com meus amigos, eu não vou permitir nada disso, eu vou fazer o que tiver. Aí ele expulsava o, os responsáveis, as pessoas que pudessem estar envolvidas com, por exemplo, o COAF, a movimentação toda feita pelas rachadinhas do Flávio apareceram no COAF. Então ele quis mudar todas as regras, quis mudar tudo para levar a cara do filho dele. E o Lula não. O Lula diz: olha, se o meu filho estiver envolvido, ele vai ter que pagar. Só que eles não conseguem confirmar culpa nenhuma do Lula, porque do Lulinha, É. porque teve lá um contrato do canabidiol que não existiu. Que aí fica o jornal especulando, os grandes jornais. Eu já ouvi uma interpretação que é o seguinte: o Globo, a Folha, o Estadão, eles não querem que o Lula seja eleito no primeiro turno para que ele se torne uma espécie de rainha da Inglaterra, que ele seja um presidente sem poder, né? Então, isso tudo que a mídia, a grande mídia está fazendo é para o Lula não ser eleito no primeiro turno, porque a gente vinha nesse embalo, né? O Lula estava muito bem nas pesquisas, e aí essa movimentação toda que eles estão fazendo está conseguindo afetar a popularidade do Lula, que é o que eles queriam. Sim, mas nós estamos agora praticamente aí há um mês, né? Um mês da eleição, um mês e alguns É dias. um mês e pouquinho das Mas eleições. as perspectivas são ainda de vitória do Lula no próprio primeiro turno, não é isso? Não, são. O Apesar de Lula, o tudo. Lula é favorito em todas as pesquisas, só que ele já teve muito perto de ter uma possibilidade de ser eleito no primeiro turno. E essa possibilidade está cada vez mais afastada. E isso influi diretamente na relação com o Trump. Por quê? O Trump, bom, os Estados Unidos, obviamente, preferem que o presidente do Brasil seja um cara de direita, né? Por isso eles fizeram uma relação amorosa com o Flávio Bolsonaro. E, mas se as pesquisas indicassem que o Lula fosse capaz de ser eleito em primeiro turno, havia possibilidade do Trump virar para o lado dele, porque você viu que essa semana o Trump e o Lula conversaram pelo telefone durante 1h20. E eu estava sabendo hoje uma coisa interessante, que foi o seguinte: o Lula, da cabeça dele, não foi o Itamaraty que sugeriu, o Lula fez conversou com Xi Jinping, conversou com Putin. Então, ele usou essas conversas que ele teve com Putin e com Xi Jinping para propor uma conversa com Trump. E foi por esse motivo que o Trump quis falar com ele no telefone. E eles ficaram falando lá 1h20, e o assunto tarifaço, que era o que realmente interessava ao Lula, foi deixado para o fim. E aí, agora, na segunda-feira, vai ter uma reunião do o ministro responsável por essa negociação e o americano que é o responsável pelo tarifaço. Eles vão ter uma reunião virtual por causa dessa conversa do Lula com o Trump. Porque o Trump é esse maluco que todos nós sabemos, né? E pelo Marco Rubio, o Brasil não, ele não quer nem saber de Lula, ele está completamente associado ao Flávio Bolsonaro. É, eu, Mas então a gente vamos ver o que vai sair dessa conversa de segunda-feira, que pode ser que comece a amenizar esses tarifaços, porque o primeiro tarifaço aconteceu sob a influência do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo,
o que eles queriam era a anistia para o pai dele, Certo, para o Jair Bolsonaro. Era certo. esse o argumento. E aí, enfim, isso tudo teve aquele encontro do Lula na ONU, que deu uma química e eles se encontraram, não sei o quê, e aí houve uma reversão do tarifaço. E aí, esse ano, o Flávio foi lá e conseguiu que o tarifaço fosse retomado, né? Agora, E essa questão do tarifaço é muito interessante, porque há poucos dias, agora essa semana que passou, houve o muito interessante com o Canadá. Você sim, sabe que o Mark Carney, o primeiro-ministro do Canadá, simplesmente mandou o Trump. Não, ele você vai cobrar calcula 50% enfiar lá de na. tarifa dos produtos americanos. Enfiar lá Aliás, na. ele só foi eleito por É, causa dessa confusão do tarifaço, porque ele não era favorito, né? e mas ele agora o importante é esse, é que o Mark Carney adotou essa linha dura com o Trump e aumentou a sua popularidade. Então é uma coisa muito interessante que está acontecendo, porque você vê que os países importantes do mundo, não é? A Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, o primeiro-ministro da Espanha, o Mark Carney no Canadá, a própria França, outros países, a própria Alemanha, em parte, mas também adotando já uma atitude mais firme, a Dinamarca, por causa da Groenlândia, países importantes começando a resistir a esses absurdos do Donald Trump. Tá entendendo? Pois Agora, é, a direita europeia, que já apoiou o Trump, ela já está saindo fora do Trump. já estão, O único capacho que continua sendo o capacho do Trump é o Flávio Bolsonaro, que chegou ao absurdo de convidar o Trump para as reuniões, quando se ele fosse eleito, que isso não aconteça, nas reuniões para o Trump participar. Imagina, isso nem na ditadura aconteceu, é, para o Trump é, participar do processo de governo dele, não sei o quê. Caiu de quatro para o o que Trump. eu queria justamente é fazer esse contraste entre países, digamos, do primeiro mundo, que estão começando a mostrar essa resistência ao Donald Trump, e países da nossa pobre América do Sul, né? Como o Paraguai, a Colômbia, o Chile, a Argentina com o Javier Milei, que se dobram diante do Trump. Então, um Não, contraste a muito direita grande. sul-americana está toda de joelhos para ele, Quer né? dizer, tá entendendo? Então isso é que eu acho que é muito importante. Eu não sou lulista, eu vou repetir. Eu não Eu sou. também É, é, não, eu também não sou, mas é a única solução que a gente tem agora para não ter uma volta da extrema-direita no poder. é, Porque você vê o que aconteceu com os Estados Unidos. O Trump, o primeiro governo dele, já foi uma coisa medonha. E esse é medonho é o cubo. Porque é o que vai exatamente. acontecer. Se a extrema-direita voltar ao poder aqui, eles vão pintar e bordar, né? É, exatamente isso que eu queria falar, que esses países da nossa pobre América do Sul se dobram, não é? Se dobram às exigências do tempo, porque eles estão, inclusive, fora do alinhamento mundial, porque o alinhamento mundial, ainda hoje, há um artigo, não estou aqui, talvez a minha mulher possa pegar. Don, can you get the New York Times that is over there by the chair over there? Há um artigo hoje no New York Times muito interessante falando sobre essa questão agora dos Estados Unidos. Bom, é interessante fazer a seguinte observação. Hoje completam-se exatamente 6 meses da declaração. Declaração é uma palavra errada. Completam-se, tá aqui, muito obrigado. Completam-se hoje 6 meses da guerra desfechada pelos Estados Unidos contra o Irã, guerra essa que esperava o Donald Trump que se encerrasse em questão de horas.
Nós estamos completando hoje 100 meses a um impasse, como o nosso Abalou a economia mundial toda. como o nosso Humberto Borges disse naquela primeira semana em que houve o ataque dos Estados Unidos ao Irã. Humberto Borges disse com toda a razão, os Estados Unidos já perderam esta guerra, estamos numa situação de impasse, o negócio não vai para frente nem para trás. Agora, qual foi a saída do Donald Trump, do governo do Donald Trump? Foi impor sanções financeiras a praticamente o mundo inteiro. Por causa de quê? Por causa da supremacia do dólar na conjuntura internacional. Agora, há aqui um artigo de hoje no New York Times, hoje, sexta-feira, de um economista, dizendo que o rei Donald, porque ele é o rei, né? Ele é o imperador Donald Trump, está destronando o dólar. Ele, na realidade, vai acabar jogando o dólar abaixo. Porque qual é a supremacia? Olha, eu moro aqui nos Estados Unidos há 36 anos. O povo americano não é melhor nem pior do que qualquer outro povo do mundo. Não é nem mais inteligente, nem mais capaz, nem mais trabalhador, e nem menos inteligente, nem menos capaz, nem menos trabalhador do que qualquer outro povo do mundo. Não é igual a qualquer outro povo do mundo. A grande vantagem dos Estados Unidos está no fato de que, desde o final da Segunda Guerra Mundial, com a Conferência de Bretton Woods, o dólar é a moeda de conversão internacional. É por isso que o Donald Trump pode impor sanções, ameaçar países do mundo inteiro. Se vocês negociarem com o Irã, vocês não terão mais acesso ao dólar, isso, aquilo. Agora, esse cidadão aqui, que é o economista, está dizendo que são ameaças fúteis que vão ter um efeito justamente ao contrário. O efeito vai ser de que o dólar vai perder importância à medida que outros países, por exemplo, se a China mantiver as compras de petróleo que ela faz do Irã, apesar das ameaças que o Scott Bessent, o ministro das Finanças da Fazenda dos Estados Unidos, faz à China, essa ameaça dele vai cair por água abaixo. Isso não vai dar em coisa nenhuma. Tá entendendo? Então é muito interessante o que está acontecendo no mundo hoje. Os resultados são o contrário do que ele queria, né? Eu estava vendo hoje uma análise de o que mencionou uma reportagem no The Economist, dizendo que as pesquisas mostram que provavelmente o Trump vai perder o Congresso e o Senado, a Câmara e o Senado. Bom, há uma possibilidade muito grande. Ele não vai ser um pato manco. Ele vai ser um gorila, eu não sei se é um gorila raivoso, que é uma coisa perigosa, que o pato manco é aquele cara que não tem poder nenhum, né? É uma expressão muito usual, né? Ele vai continuar fazendo loucuras e apelando, sentindo que o poder está fugindo das mãos dele, e ao invés de assumir o papel de um pato manco, ele vai virar um gorila raivoso. Isso é o The Economist que falou hoje. Essa expressão. Eu até. É gorila raivoso, é isso? Olha, eu não sei porque eu não li o Economista. A expressão lame duck, pato manco, realmente. Eu vou procurar para saber se era essa. Eu me lembro que era gorila, não tenho certeza se era gorila. Eu acho que você está com alguns pequenos problemas. Uma expressão dessas. Eu acho procurar a expressão e não achei também. Celina, então, ele tá vivendo mais loucuras, ele faz, né? O Trump. Celina, você está com uns pequenos problemas de conexão. Não sei se é porque você está em São Paulo. Está instável a conexão. Você também, de vez em quando, dá uma fugidinha aqui. O que eu queria dizer é o seguinte: essa expressão lame duck, que realmente é muito comum nos Estados Unidos, refere-se ao presidente praticamente no fim do seu mandato. Quando ele já está no segundo mandato, ele não pode ser reeleito e ele fica praticamente sem poder. E é o que acontecerá com o Trump se realmente os democratas conseguirem eleger a maioria na Câmara e a maioria no Senado nessas eleições de meio termo, que serão agora em novembro. Agora, o Donald Trump está fazendo todo o possível para melar essas eleições, a partir do fato de que ele quer proibir que as pessoas votem pelo correio e que os votos estão sendo roubados aqui, acolá, não sei o quê. Ele já está preparando o terreno para tentar
tá entendendo? Reverter ou anular essas eleições de meio termo quando elas ocorrerem em novembro, se ele realmente perder o controle. E se ele perder o controle, provavelmente, se os democratas voltarem a ter o controle da Câmara e do Senado, provavelmente ele vai ser até empichado de novo, né? Impeached, como se diz aqui nos Estados Unidos. E mesmo que não seja, no ano que vem, começam as primárias do Partido Republicano para saber quem será o candidato do Partido Republicano na eleição do ano seguinte, né, que será em 2028. E aí o Donald Trump realmente vai ficar sem poder. Então ele está numa situação muito difícil. Vamos ver o que acontece agora, que ele vai tentar alguma espécie de golpe. Eu tenho certeza que ele vai tentar. Celina, eu estou procurando aqui resolver aqui um pequeno problema de... Mas é isso, Celina. Eu gostaria de falar também aqui um outro assunto que eu tinha reservado aqui para nós conversarmos. É o seguinte, é que foi revelado pelo New York Times nesta semana, eu sei que você não é uma pessoa muito ligada a esportes, que entre 4 jogadores de futebol americano, não sei se você soube disso, sofre de encefalopatia traumática crônica, isto é, ficam com o cérebro afetado. Alguns se suicidam, outros se tornam violentos, são obrigados a serem hospitalizados. Eu, quando comecei a trabalhar nos Estados Unidos, na ESPN, na época, eu cheguei até a comentar jogos do futebol americano, mas depois eu me decepcionei, me desiludi, porque realmente é um esporte muito violento, é um esporte que eu me admiro de ver que pais aqui nos Estados Unidos ainda deixam os filhos praticar esse tipo de esporte. E acho uma coisa muito interessante, é que a mentalidade esportiva aqui dos Estados Unidos é diferente da mentalidade esportiva no Brasil. Não há uma identificação clubística. O sujeito não torce pelo New England Patriots, ou pelo San Francisco 49ers, ou pelo Dallas Cowboys, ou lá o que seja, como uma grande paixão clubística. Aquilo é mais um divertimento. Eles vão lá mais para se divertir e para observar, assistir aqueles shows de intervalo. Tomar muita cerveja, né? Isso se refletiu, inclusive, nessa última Copa do Mundo, né? Para o americano, o intervalo do primeiro para o segundo tempo é mais importante do que a partida em si. E, aliás, por causa da influência dos Estados Unidos, essa última Copa do Mundo não teve primeiro e segundo tempo, tinha 4 tempos diferentes, era dividido em quartos, porque faziam a pausa para supostamente hidratar os jogadores, mas na realidade é para fazer comerciais de televisão. Sim. Mas então, Celina, voltando a assuntos aí brasileiro, eu queria explicar o seguinte, voltando a falar por que eu não sou lulista, eu acho que, por exemplo, eu estava vendo aqui hoje que mais uma vez foi adiada uma decisão sobre a construção de Angra 3. Quer dizer, mais uma vez o Brasil, há 42 anos, o Brasil vem tentando construir uma usina nuclear. E aqui nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, na França, em todos os lugares, na China, estão construindo usinas nucleares porque elas são indispensáveis nessa época de inteligência artificial, desses grandes centros de informação. É preciso cada vez mais o fornecimento de energia e as usinas nucleares são indispensáveis para isso. Entretanto, o governo do Lula, e eu culpo o governo trabalhista do Lula, porque ao longo desses 42 anos, o Lula já teve o quê? 3 mandatos Dilma Rousseff teve quase completou, não chegou a completar, mas isso, na maior parte desses 42 anos, o governo lulista, o governo trabalhista do Lula é o responsável por essa situação. O Brasil tem um recorde mundial de não conseguir completar uma usina nuclear para ter energia elétrica no país. Mas, apesar de tudo isso, é como você disse. Olha, eu vou te dizer, nesse momento, eu já falei, eu não sou lulista, mas o Lula é a única pessoa que pode garantir a continuação da nossa democracia. Então, eu me torno lulista desde criancinha, e ele é o único candidato da esquerda. Eu sou uma pessoa de esquerda. E o outro lado é uma direita toda fragmentada, né?
mas a competição mesmo é entre o Lula e o Flávio Bolsonaro, o Caiado, o Zema, os outros candidatos têm um índice de aprovação muito pequeno. Então, a corrida, a presidência vai se dar entre o Flávio e o Lula, né? E o Flávio é o terror, né? O Flávio, Deus que me livre. Ele não vai ser, eu não acredito que ele seja eleito. Eu me admiro. Eleito tem que sair, não tem nem como sair do Brasil, porque a aposentadoria, por exemplo, vai deixar de ser indexada pelo salário mínimo. O salário mínimo vai deixar de ser indexado pela. Agora a gente vai ter, daqui a umas 2 semanas, a votação do fim da jornada de 6 por 1, que foi aprovado na Câmara e vai ser votada pelo Senado. E a coordenadora econômica, Daniela Marques, é o Poço Ipiranga do Flávio Bolsonaro, já disse que isso é uma medida populista e inócua. Inócua para as negras dela, né? Porque ela não rala enlouquecidamente sem ter um direito de folga. É uma loucura essa jornada. E então, no que depender do Flávio, essa escravidão vai permanecer na classe trabalhadora. O que eu me admira em tudo isso, Celina, é quando, por exemplo, eu falei outro dia que o Pete Hegseth, o ministro, chamado ministro da Guerra, né, na realidade da Defesa dos Estados Unidos, ameaça invadir o Brasil por causa de supostamente ligações criminosas, Comando Vermelho, não sei o quê, e pessoas no Brasil que me escrevem dizendo, tomara que ele faça isso mesmo. Quer dizer, é isso que eu não compreendo. E como é que as pessoas estão dispostas a entregar a soberania brasileira, sob qualquer desculpa que seja, a um país estrangeiro? Isso é que eu não compreendo da mentalidade de muitas dessas pessoas que votam na família Bolsonaro. Mas, em suma, o que, é que a gente vai fazer? Se você não tiver mais nada, Celina, vamos ficar por aqui mesmo até a Selva, próxima semana é, e esperar que até lá o nosso Humberto possa voltar a comparecer. esperamos que com o nosso Humberto também, né? Hein? Isso aí. Não, Então, bom fim de não, semana aí para todo mundo. igualmente, Celina. Até a próxima semana. Um abraço. Tchau. Até. Abraço.